Oi, pessoal. A minha convidada é Soraya Ravenli. Ela é atriz e cantora. São mais de 35 anos de carreira. Não podemos falar de teatro musical no Brasil sem mencionar Soraya. Ela exalou talento e brilho em muitas montagens de sucesso. Pelo espetáculo Dolores, Soraya foi agraciada com o prêmio Shell de melhor atriz. Soraya participou de musicais como South American, Sassaricando, Ópera do Malandro, ambos elogiados pelo público e pela crítica. Na TV, Soraya ganhou projeção nacional ao interpretar Ivete, a melhor amiga da protagonista Helena, na novela Laços de Família, exibida pela TV Globo no ano de 2000. Vamos começar a nossa entrevista agora falando dessa trajetória de sucesso de Soraya Ravenli. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querido. Prazer estar aqui com você. É sempre bom conversar, né? Ainda mais nesses tempos, assim, a gente poder bater um papo e relembrar coisas, e enfim. Vai ser Soraya, muito obrigado pela sua gentileza. Em qual momento da sua vida foi despertado essa paixão em você para trabalhar com a arte? Na infância. Minha mãe foi cantora lírica e pianista amadora. Eu sou filha de judeus poloneses que vieram antes de estourar a Segunda Guerra. E meu pai acabou indo para Niterói, minha mãe para o sul, para Bagé, uma cidade muito pequena. E naquela época você imagina o que era para uma mulher bancar, né, a história, o desejo de ser uma artista, uma cantora, uma pianista. Então ela foi, com o tempo, deixando de lado, trabalhando com outras coisas, mas teve essa formação que passou para a gente. Então a gente tinha o piano em casa, ela colocou realmente eu e minha irmã na aula de piano e teoria musical com 5 anos de idade, de forma que eu aprendi a ler partitura e ler português ao mesmo tempo, né? Foram 2 linguagens assim simultaneamente aprendidas, assim, muito. Por isso que a música é algo muito estrutural, muito na minha formação. E junto do piano, eu também tinha aulas de balé, de dança e de teatro no clube, um pequeno clube judaico em Niterói, chamado ADAF, e também na escola. Então, assim, o que aconteceu foi que, sem perceber, sem saber, eu estava construindo uma formação ali para algo que eu fui fazer, que acabou sendo a espinha dorsal, digamos assim, da minha caminhada, que foi o gênero musical, né, do teatro musical, que eu fiz durante muito tempo na minha vida. Naquela época não existia escola, faculdade, não tinha, o musical não estava naquele ato, né, entre as revistas, tudo que já tinha acontecido, e o que agora já está acontecendo, né, de 20 anos para cá, enfim. Mas naquele momento eu tive essa formação que depois, quando eu fiz o meu primeiro musical, Teatro Musical Brasileiro, uma remontagem de um musical do Luiz Antônio Martins Correia, que tinha uma pesquisa incrível sobre o teatro revista. Quando eu desemboquei ali no Teatro Musical Brasileiro, substituindo uma solista, era uma remontagem eu falei, uai, aqui eu posso juntar tudo isso que eu faço há tanto tempo, aqui nesse gênero. Fala. É porque a sua profissionalização primeiro veio na dança, aí depois você juntou com a música, é isso, não é? Isso, eu fiz parte de algumas companhias de dança, por um longo tempo me dediquei à companhia da Regina Miranda, tive uma companhia também, Grupo 3, que também já misturava o teatro de bonecos, acrobacia, sempre dança contemporânea, né? Sempre linguagens investigativas. Quer dizer, eu tive um lugar assim de pesquisa de linguagem muito na dança.
né, nesse período. E quando eu comecei a fazer teatro, fiz um curso de formação, um curso técnico no Calouste Gulbenkian, aqui no Rio, e eu comecei a fazer teatro, eu logo comecei a fazer musical, e fui abduzida pelo musical, assim. Eu comecei a fazer foi uma avalanche, realmente uma avalanche, até desembocar, até dar na Dolores, que foi um divisor de águas, que foi a minha primeira protagonista. Nós vamos falar da Dolores daqui a pouco, mas eu preciso falar do seu primeiro álbum solo, lançado lá em 2011, chamado Arco do Tempo. É um álbum belíssimo, eu tive a oportunidade de ouvi-lo na íntegra, está no Spotify, está no site da Soraya, eu recomendo a vocês que acompanham essa conversa a ouvir. Ele esteve entre um dos 100 melhores álbuns da música brasileira em 2011 e realmente é um bálsamo ouvir a Soraya cantando. E eu quero saber, por favor, se nós vamos ter um outro solo da Soraya para os próximos anos ou vai ficar só nesse? Minha carreira de cantora, ela vai indo paralela com a de atriz, paralela com a teatro musical, são vários caminhos paralelos que às vezes se cruzam e às vezes não se cruzam, vão caminhando paralelamente, e é assim que eu vou levando, tudo ao mesmo tempo. Mas o Arco do Tempo foi uma pesquisa, só completar, foi uma pesquisa com as músicas, com uma parte inédita na época, do grande compositor Paulo César Pinheiro. Então eu dei uma mergulhada nas coisas inéditas que ele tinha naquele momento, e que já eram muitas. Fui na casa dele, gravei, ainda era, olha, para você ver. Ai, não tinha. Fui com um gravadorzinho era de fita ainda, cassete, eu acho, eu tinha. E colhi todo o material, e dali eu fiz uma seleção, então são praticamente quase todas músicas inéditas ali colhidas, com a direção musical do Alfredo Del Penha, um grande amigo, que eu conheci no Sassaricando. Então, é uma rede, né? A gente vai vivendo, vai criando redes de afetos e de parcerias, que eu acho que essa é uma parte muito, muito importante e sagrada e bela desse fazer artístico, né? Soraya, o Birajara, um projeto que você começou em 2020 durante a parada obrigatória que o mundo teve que fazer por conta da pandemia, você cantou no seu prédio, você cantou na janela, você cantou na quadra e voltou para os palcos. Esse trabalho que é fruto da pandemia, como a Soraya Ravenli se redescobriu ou repensou a vida, o mundo, por conta da pandemia, até sair esse belo trabalho que é o Birajara? Olha, eu acho assim que nesse momento que a gente está passando, um momento radical de quem tiver muito bem, quem disser que passou por isso tudo muito bem, eu acho que essa pessoa está realmente com graves problemas, assim, essa pessoa estaria, porque é muito grave tudo que está acontecendo, é uma guerra que está acontecendo e que já acontecia. Eu estou, assim, não é só durante a pandemia, já os últimos anos, fazendo reflexões muito fortes a respeito do fazer artístico também, sabe? Do como fazer, por que fazer, para quem fazer, o que fazer, esse fazer é feito de quê? Então, todas essas questões, elas estão me atravessando há muito tempo e foram agudizadas mesmo durante a pandemia. O Birajara dialoga, as músicas estão todas ali muito dialogando com esse momento. Eu acho que foi um impulso, né? Eu moro sozinha, eu acho que um artista, quando se vê sozinha, no meu caso, passei por muitas ondas, né? Por ondas de esperança, de depressão, de desânimo, mas comecei a trabalhar em casa, a cuidar também, a ter um autocuidado, sabe? O autocuidado com a alimentação, com o corpo, com a cabeça, porque senão a gente pira. Se você não constrói, não promove dentro de casa, nesse momento de reclusão, um autocuidado,
né, o que vai acontecer. E só para completar, assim, acho que eu tive uma pulsão criativa também. Eu comecei a compor, que é uma coisa que eu faço eventualmente, e chamei Inês para fazer isso. A gente ensaiava, ia costurando esse repertório, fui pedindo bases para as colegas, amigas, amigos com quem eu já trabalhei. Então, pedi um violão do Edu Krieger, uma flauta para a base do Bela Tchau para o PC Castilho, violoncelo para Maria Clara Vale, clarone para... oh, meu Deus... Me faltou agora... Usei bases do Libertango, que é com quem eu já gravei um disco, 4 Ventos. Então, assim, fui construindo, acho que para não ficar só. Acho que, se eu puder dizer Ubirajara, você sabe que pela primeira vez eu procurei saber o que significa Ubirajara, que é o nome do prédio onde eu moro há quase 30 anos, onde eu criei minha filha. Ubirajara significa, em tupi, senhor da vara, senhor da lança. Então, tem um caráter assim de luta, de bravura, de coragem, e pela primeira vez você vê o que é, como a gente silencia a cultura dos povos originários. Isso é uma coisa tão piquititita, né? Mas eu só fui procurar saber o que significa o Ubirajara agora, durante a pandemia. Eu moro aqui há tanto tempo, é o nome do prédio onde eu moro. Isso a gente faz o tempo todo, né, Guilherme? É muito louco. Então eu estou revendo muito estudando muito, lendo outros autores, entendendo sobre todos esses silenciamentos horrorosos que a nossa cultura, nós brancos fizemos com a cultura dos povos africanos, afrodescendentes. Então a gente tem muita história para recontar, tem muita coisa para refazer, tem muita coisa para pensar, tem muita coisa para estudar, tem muita história para ser revista, sabe? Isso é o que está mais me batendo nesse momento, sabe? Realmente recontar, rever toda a minha própria vida também. E durante esse período da pandemia, você premiou as pessoas que gostam do teatro, de um bom espetáculo, com instabilidade perpétua. Através do SESC, eu tive a oportunidade de ver o espetáculo, um espetáculo forte, denso, não muito fácil, você precisa ficar atento, você não pode responder uma mensagem no WhatsApp, senão você perde o fio da meada. Mas, Soraya, e esse espetáculo é baseado no livro do escritor Juliano Garcia Peçanha, que é um trabalho que, através da sua interpretação, ofereceu ao espectador uma maneira de enxergar a vida a partir das próprias feridas. Que olhar da vida, ou da sua própria vida, a Soraya Ravenli teve ao fazer este espetáculo? O espetáculo estreou em 2017, é um primeiro solo. Eu acho que eu fiquei muito atravessada pelo livro, quando a Georgette Fadel, que é uma das diretoras, eu tive vários olhares, assim, de pessoas que foram passando, fiz sem patrocínio nenhum esse projeto, da mesma forma que fiz o Birajara agora também, construindo, assim, uma rede de afetos, uma mandala de pessoas que estiveram juntas e deram seus olhares, né? A Georgette me mostrou esse livro, eu fiquei louca com as palavras do Juliano, que tem uma escrita também muito híbrida, poética, filosófica e também de histórias, historietas, é uma miscelânea, uma escrita muito, muito híbrida mesmo. Fiquei muito atravessada porque era como se ele traduzisse, sabe, em palavras, muito da minha vida, muito dos meus buracos, das minhas grandes feridas, das minhas grandes dores. E eu acho que dos meus traumas, assim, foi uma maneira de recontar, de revisitar, mas artisticamente, muito poeticamente, muitas questões, assim, que ele nomeou na literatura, muita coisa que eu tentava nomear, ou já tinha nomeado, fazendo análise, etc.
E, de fato, virou também um espetáculo muito híbrido, que é performático, que tem dança, que tem música, que eu também compus alguns temas e que eu uso o Loop Station para cantar esses temas, e também, não é uma peça, que nem, é um caminho que eu tenho tomado, talvez, sabe, Guilherme? O Birajara também não é um show e também não é uma peça. Eu não sei o que é um híbrido aí, de música. O Birajara é mais musical, e esse é mais texto, talvez é mais teatral, mas ambos têm já uma miscelânea, assim, onde o corpo e a voz e a música, a palavra, o corpo e a música estão assim, entrelaçados de outras maneiras. Laços de Família, a novela tem 20 anos, reprisou de 2020 para 2021 pela terceira vez, 2 vezes não vale a pena, já reprisou no canal Viva. E você acredita, Soraya, que as questões tratadas na novela envelheceram bem com o avançar dos anos? Eu acho que sim. Eu não acompanhei, confesso a você, mas, por exemplo, quando me entrevistaram antes da novela passar agora no Vale a Pena, eu pensei em uma coisa sobre a Ivete que fez muito sentido para mim agora. Eu encarei a própria Ivete, assim, achei ela muito não machista, sabe, na relação dela com o marido, porque ela ali era uma mulher mais, entre aspas, bem-sucedida, porque estava sendo provedora da própria casa, o marido estava desempregado, ele estava ganhando pouco, fazendo quebra-galho aqui e ali, lá na própria lugar onde ela trabalhava e tudo mais, estava em depressão por causa disso, e ela, ao invés de chutar esse homem, de falar, eu não te quero, né, você realmente não está trazendo dinheiro para casa, você não é provedor, você está gordo, você é isso, aquilo. E, ao invés dela rejeitar esse homem em todas as suas fraquezas, ela acolheu e falava, eu te amo, calma, você vai conseguir, vamos embora junto nessa, vamos fazer análise, vamos isso, vamos aquilo. Aí, quando eu pensei na Ivete, eu falei, nossa, ela amava ele e ela foi muito... isso foi muito não machista nesse sentido, entende? Ela não quis aquele homem... Ela falou assim, então tá, então já que você não é isso tudo, magro, lindo, rico, provedor, eu não te quero mais. Né? Ela não precisou desse modelo machista para amar aquele homem, aquela relação e querer manter aquela família. Então, assim, eu só estou dando esse exemplo porque refleti agora nessa reprise, sabe? Eu achei muito interessante. Das mulheres que você interpretou na televisão, a Ivete, de Laços de Família, a Débora, de Beleza Pura, a Zefa, de Paraíso, a Eva, de I Love Paraisópolis. Dessas 4 que eu citei, alguma se assemelha a Soraya Ravenli na vida real ou são mulheres completamente diferentes de você? Todas muito maternais, eu acho que eu sei, eu sou mãe e tenho essa faceta, muito forte, muito guerreiras, muito trabalhadoras. Eu acho que isso é um traço que eu tenho também. Eu sou uma pessoa que gosta do trabalho, que me dedico com muito afinco, gosto. Então, eu acho que eu tenho mais parecenças assim, com elas do que diferenças. Soraya, quando eu falo em Arranco de Varsóvia, o início da sua carreira como cantora, que lembranças afetivas vêm à sua memória? Foi um grupo que fez um certo sucesso aqui na cena do Rio, a gente lotado, e pode fazer muito show, eu adorava. A gente defendeu o samba na Mangueira, a gente... E eu já estava fazendo teatro musical, e ali foi a primeira vez que eu pude estar como cantora. Entende? Fora de um contexto de teatro, de uma época, de um personagem, com figurino. Tinha uma persona, mas não era no teatro. Então, isso foi muito importante para mim. Ali eu comecei a me ver como cantora. Ali eu comecei a desenvolver a Soraya cantora, que foi depois
avançando, e eu fui fazendo muitos e muitos e muitos projetos, até eu fazer um disco solo, e continuei fazendo, e continuo, e gosto, e agora já tenho esse lugar muito que eu frequento com muito prazer, né? Assim, de fazer um show como cantora fora de um contexto teatral. Então foi muito importante nesse sentido. South America Away, texto de Miguel Falabella e Maria Carmen Barbosa, um musical sobre Carmen Miranda. Estela Miranda e você fizeram a Carmen Miranda, a Estela na fase madura, você na fase da juventude, um espetáculo lá de 2001, sucesso de público, de crítica. Quando você para pensar em Carmen Miranda, ou Soraya, você acredita que ela tem o devido reconhecimento do público e da crítica brasileira? Olha, outro dia eu estava andando de bicicleta, eu moro em Botafogo, aqui no Rio, e eu ando muito de bicicleta no Flamengo, na pista ali, que pega aqui, né? Na verdade, vem da Urca, vai até o aeroporto. Mas eu faço, é lindo, é um passeio que eu tenho feito muito agora na pandemia, muito, muito, muito. E outro dia eu passei, olhei bem para aquele museu, eu fui ao museu na época, quando comecei a pesquisar a Carmen. Eu acho que agora a obra dela toda estava indo para o MIS, se eu não me engano. Estava indo, um MIS que até hoje não abriu, o novo MIS. Você sabe que tem uma obra parada ali em Copacabana. Eu tenho a impressão que eu ouvi isso, não tenho certeza, Guilherme, mas eu acho que tudo dela vai para lá, se eu não me engano. Mas você vê, claro que não tem. O Museu Carmen Miranda, quando eu fui, ele é piquitito, sem recurso nenhum para guardar os objetos e as coisas, muito sem estrutura, muito sem estrutura nenhuma. E poderia ser um museu incrível, maravilhoso, de um ícone, né? Um ícone mundial que saiu daqui do Brasil, do Rio de Janeiro, uma cantora que a gente, meu Deus, a gente não dá para realizar o tamanho que ela teve. Dá para a gente pensar em Pelé. Se a gente pensar em Pelé, a gente pensa em Carmen, sabe? O que é o Pelé, o que é o futebol no mundo. E a gente pensa, é meio isso, Carmen Miranda. Carmen Miranda ditou moda nos Estados Unidos, ganhou durante algum tempo mais do que todos os atores e atrizes de Hollywood. Ela é uma loucura. Então, assim, não, claro que ela não tem, porque o Brasil faz questão realmente, o Brasil tem esse costume, né, de não falar do seu passado, e isso é com tudo, né? É com a Carmen Miranda, é com a invasão que há 500 anos feita pelos portugueses aqui, que invadiram, não descobriram, invadiram as terras, e até hoje a gente estuda que houve uma descoberta que não houve uma invasão com uma matança. Então é tudo, a questão da memória aqui, é um país que não tem um museu, da ditadura, não é? Não tem um grande museu que fala sobre isso, quer dizer, então assim, vai falar da Carmen Miranda? Compreende? Difícil, né? Quer dizer, a gente não tem essa lida boa com a memória, com o vivido, né? Com os traumas e com as coisas maravilhosas também. E o teatro musical, quando faz uma homenagem a alguma personalidade, de uma certa maneira, ele trabalha com esse resgate, mas ainda é pouco, Soraya? Claro que é pouco. Claro que pode muito mais. A Carmen Miranda, meu Deus, teve um musical, era para ter esse museu, bom, tem livros. Olha, você imagina que lá, eu acho que nos Estados Unidos, na Europa, eles têm museu de tudo, né? Nos Estados Unidos é o contrário daqui, né? Os museus, as histórias, os filmes, as biografias, é tudo muito contado, recontado, visitado, revisitado. Eu acho que é pouco. Claro, o musical acaba. Você disse para mim que não encontrou no YouTube, você procurou o espetáculo, não tem para ser visto. Acaba. É efêmero, não tem mais, não tem.
No caso, é com esse que eu vou sassaricando, a gente tem um DVD, mas isso é raríssimo, raríssimo ter um DVD de um musical, raríssimo. Por falar em sassaricando, eu tive a oportunidade de ver, não presencialmente, mas através do YouTube, que o musical está disponível no YouTube, e foi a época de sassaricando lá, quando vocês fizeram em 2007, o início, né, do musical, foi um enorme sucesso de público, de crítica, as pessoas se divertiam, as pessoas resgatavam memórias durante o musical. Você acredita que esse resgate da memória dos carnavais antigos foi um dos motivos que fez com que o musical estourasse? Claro, claro. Tudo que foi cantado ali foi sucesso nas rádios. Na época de ouro do rádio, que o rádio unia o sul e o norte, unia todo o país, a Rádio Nacional, tudo. Esses são sucessos emblemáticos e eu acho que assim, o Sassaricando foi uma coisa que a gente pode chamar de fenômeno, né? Foi um fenômeno teatral, assim como Dolores foi, assim como Carmen foi. São espetáculos que viram fenômenos de público, de crítica, assim, lota, você fica muito tempo fazendo, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos fazendo e rodando todos os teatros do Brasil e do Rio. Agora, Sassaricando tem uma coisa muito interessante, que hoje eu vejo que ele não poderia ser refeito. Tem 2 coisas interessantes na minha história que eu vou falar para você. Sassaricando não poderia ser refeito. Agora, pelas marchinhas? Porque a gente não pode cantar de uma forma assim, algumas marchinhas politicamente erradíssimas, péssimas, podemos cantar jogando algum olhar crítico em relação a isso. A gente pode revisitar isso falando, olha que loucura, olha que absurdo, olha que maluquice que a gente fazia. Aí pode ser muito legal. A gente não pode cantar como se isso fosse uma coisa ótima agora, hoje. E eu também não poderia, como eu também não poderia, fazer Dolores, que foi um divisor de águas na minha vida. Então eu vou aproveitar que você deu o gancho da Dolores e vou fazer a pergunta. É um prêmio, o espetáculo que rendeu o prêmio Shell de melhor atriz para você. Falando e a Dolores morreu muito jovem, ela morreu com 29 anos. Que olhar você tem da Dolores hoje, após o espetáculo que você brilhantemente fez? Cada vez eu acho mais impressionante a história dessa mulher, cada vez. Você imagina que ela fez, ela não, fico até arrepiado quando eu penso na Dolores, ela não terminou o 3º ano primário. E ela foi um fenômeno, ela escreveu letras e músicas que são obras-primas da música popular brasileira, de todos os tempos, numa época em que as mulheres não eram compositoras, não poderiam, não estavam nesse lugar, não ousavam ser compositoras. Compor era para homem, ser compositora é um troço para homem, imagina. Então ela foi a primeira grande compositora depois de Chiquinha Gonzaga. Claro que eu estou falando do Brasil que a gente sabe, porque o Brasil é continental. Eu preciso também pensar que tem muitas compositoras no norte, no nordeste, no sul do país que eu não conheço e que a rádio não absorveu e que nós não conhecemos. Isso também é preciso ser colocado aqui. Dentro do âmbito da rádio, que tinha um recorte que absorveu um pouco da música de pontos do país, mas muito pouco. Então, a gente sempre centralizou, o Sudoeste sempre centralizou muito, e ditou as regras e normas do que era ouvido também na rádio. Coisas belíssimas foram feitas, mas a gente precisa entender que o Brasil, naquele momento, deixou de fora muita coisa indígena, muita coisa feita nos lugares que não estavam ali, Rio, São Paulo, né, Porto Alegre, sei lá, principalmente Rio e São Paulo, não é? Onde estavam as grandes rádios e que então mandavam para todo o país as coisas que eram feitas aqui. Então é um recorte. Dentro desse recorte, então eu digo que a Dolores foi uma primeira compositora depois de Chiquinha Gonzaga, dentro deste recorte que eu acabei de falar, sabe?
Eu tomo esse cuidado agora porque já vejo, faz parte disso, falar, peraí, outras mulheres foram silenciadas, muitas, que nós não saberemos, talvez nunca saibamos sobre elas. Mas, enfim, então, ela era mestiça, uma mulher preta, mas assim, clara, não era... E pobre, preta, num ambiente masculino, né, que era essa, que ela ousava ser compositora, então ela transitava muito bem na intelectualidade também do Rio de Janeiro, entre os compositores. Naquela época eles saíam assim de uma boate para outra, durante toda a madrugada, um ia visitando o outro, ela tocou em muitas boates, cantou, e ela se colocava não como uma vedete, uma mulher, ela se colocava como uma compositora, uma música, uma história assim belíssima, de também de uma mulher fenomenal, porque como uma pessoa compõe o que ela compôs 20 e tantas músicas numa vida tão breve de 29 anos, sabe? Não dá, é uma coisa que é muito impressionante. Soraya, você acredita que os espetáculos online virão com força neste ano de 2022? Olha, acredito que esse hibridismo, né, de voltarmos ao presencial e ao mesmo tempo a gente manter a transmissão online, e talvez esse seja o caminho, esse caminho híbrido, o que eu acho bom, porque a transmissão online que a gente estranha tanto e ao mesmo tempo já se acostumou e já se cansou também de tanta telinha, mas ela proporciona essa coisa que todos nós reconhecemos já, que é pessoas de todo lugar do mundo e do Brasil, as pessoas poderem ver, entrar em contato, assistir um espetáculo que jamais poderiam assistir, porque talvez seja um trabalho que nunca consiga ir para o seu estado. Então, essa possibilidade, eu acho que ela veio para ficar, tomara. Acho que tem essa riqueza, sabe? Essa riqueza de se poder chegar em todos os lugares, cantos do país, mesmo que seja online. Tomara. Eu fico torcendo para que seja isso, que a gente possa ter, por exemplo, fazer uma temporada num teatro e tantos fins de semana, não precisa ser todos os dias, mas parte da temporada vai ser transmitida também online. Então tem o presencial e tem as pessoas que assistem pelas câmeras colocadas ali, como eu fiz no Petra Gold, 3 câmeras ali, sabe? Então ter as duas coisas, eu acho isso muito bom, muito bom. Soraya, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua generosidade, por ter parado seus compromissos e falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Obrigada a você pela atenção, pelo carinho, pelo desejo de querer conversar e de falar sobre minha carreira. Obrigada mesmo. Maravilha, prazer Soraya. Prazer te conhecer também. Prazer foi todo meu, Soraya. E a você aí de casa que acompanhou essa entrevista, meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na semana que vem, voltaremos com outra entrevista. Um abraço e até lá!